Olá para você que está assistindo o canal Solano, está no ar mais um Sabavlog. Hoje eu vou continuar falando, de política, porque a cada semana que passa, a cada dia nós estamos perto do quê? De mais eleições diretas, eleições de 2018. E hoje eu vou falar de 5 candidatos que, na minha opinião, não são candidatos, mas são caras de pau, e eu vou contar e vou dizer o porquê que eu acho isso. Então vamos começar o Sabavlog de hoje. O tema é caras de pau. Bem, o primeiro da lista é o atual senador Álvaro Dias, do partido Podemos. Vocês vão pensar que eu coloquei o nome dele aqui porque ele mudou várias vezes de partido. Não é verdade. Porque todo mundo tem o direito de mudar de partido quando não se sente feliz em uma determinada sigla para poder seguir o seu caminho. Acontece que ele já defendeu o PSDB, onde hoje se encontra a maior quadrilha depois que você descobre que Aécio Neves, José Serra, Aloysio Nunes, tantas pessoas importantes do partido estão na corrupção, e ele já não estava no partido quando foi descoberto isso, mas você vê que ele agora está num outro partido que é igual o Rede. Não é pela forma que ele saiu do partido, mas sim pelo que ele representa. Ele já foi contra o governo do PT, já defendeu o PSDB, hoje é contra o PT, contra o PSDB. Ele não está apenas trocando de partido, mas sim está indo de acordo com o que importa para ele. Ele quer seguir um caminho, só que ele não sabe, ele não se definiu qual bandeira defender. Eles dizem defender a ética, mas é difícil você ver algum político hoje que tenha ética. É a mesma coisa se eu disser que eu já vi um saci com 2 pernas. Não é, né? Muita gente na política que está há muitos anos, seja como governador, seja senador, seja deputado, já tem uma história de amor com a corrupção, ou então se enriqueceu indevidamente, mesmo que esse caso nunca tenha sido chegado a público, porque como ele ficou muito tempo no PSDB, antes do PSDB ele já tinha passado pelo PDT, depois foi pelo PSDB, depois foi por não sei onde, Partido Verde, e agora está pelo Podemos, esse partido novo que eu não sei qual partido que era antes. Mas assim, o problema não é ele trocar de partido, o problema é ele não saber o que defender, porque ele não é uma figura nova. Há pessoas que dizem que ele é uma pessoa que inspira esperança. Eu não acho isso. Acho ele uma pessoa comum, ele pode até ter conhecimento, ser inteligente na área da política, mas ele não tá, como se diz assim, ele não tá com tudo, ele não tá com toda esse glamour, não tá com todo o carinho do povo brasileiro para ser presidente. Tanto que eu acho que ele vai ficar em último lugar caso ele seja candidato, porque alguns mesmo gatos pingados que pedem para ele ser candidato. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Agora vamos para o próximo, hein, pessoal? Bom, o próximo da lista, vocês viram que do Álvaro Dias eu não falei direito, né? Mas esse eu vou falar com propriedade, porque eu estou decepcionado com ele. É o João Dória Júnior, o prefeito de São Paulo. João Dória Júnior, eu comecei o seguinte, eu conheço o João Dória desde quando ele era apresentador de show business, quando ele fazia aquelas entrevistas com pessoas da alta e com alguns artistas quando faltava algum empresário. Também para atrair outras pessoas, né? Porque as pessoas, elas não conseguem, como se diz assim, elas não conseguem ficar apenas com um tipo de entrevistado, até porque vai espantar o público das classes menos favorecidas. Por isso, às vezes, levava artistas, atores, cantores, mas enfim, a maioria das vezes era empresário. Eu não gostava dele quando soube que ele ia ser candidato a prefeito de São Paulo. Eu achava ele muito almofadinha, muito metido e apenas olhava para os ricos. Bom, passada a eleição para prefeito de São Paulo, eu vi que ele ganhou em primeiro turno com uma votação arrebatadora que nunca nenhum outro candidato teve. Eu pensei, bom, então esse deve ser a diferença, eu vou votar, essa é a diferença. Então daí eu passei a vê-lo com outros olhos. Já que o povo de São Paulo elegeu, eu pensei, esse vai ser o prefeito e tanto.
Só que agora, com esse caso aí de vários presidenciáveis, ele fica na prefeitura ou se sai, já se nota através de suas declarações de forma indireta que ele quer mesmo ser candidato a presidente, mesmo tendo que passar por cima do seu padrinho. Eu não vou dizer quem é, porque daqui a pouco eu vou falar dele também. Mas assim, ele não respeita quem o elegeu. Se não fosse esse padrinho político, ele não teria sido eleito prefeito. Esse padrinho fez tudo para ele, arrumou partidos nas secretarias estaduais para apoiá-lo e mesmo assim ainda há acusação de alguns dirigentes do partido, do PSDB, de que ele teria abusado de seu poder econômico para poder comprar as prévias. Vá se saber se ele também não comprou votos, né? Outra coisa, eu estou muito chateado porque o Dória, ele fez homenagens, que eu soube em alguns cemitérios, algumas coisas, a pessoas que não foram assim tão legais para o Brasil, pessoas que quiseram tomar o nosso Brasil, deixar o Brasil igual Cuba, e assim, são homenagens que não vale a pena aqui dizer. Ele dizer que o regime militar foi ruim, que é para esquecer, só porque o pai foi caçado. A gente não sabe a história do pai dele, né? E também estou chateado porque eu tenho percebido que o que ele tem feito é apenas marketing puro, porque ele fica toda hora na internet, ele diz que é modernidade, ele diz que as pessoas trabalham de longe, mas eu tenho percebido nele, não é porque as outras pessoas têm falado não, mas eu tenho percebido que ele é uma pessoa assim que ele não é uma pessoa que tem gratidão, ele não é uma pessoa que tem caráter, eu acho que é uma pessoa traiçoeira. Já tinha lido isso antes dele assumir a prefeitura, quando ele era ainda candidato, que ele é traiçoeiro, de que ele pensa, que ele pula por cima das pessoas, passa por cima das pessoas. E se caso confirmar sua candidatura, vai mostrar que ele passa por cima até mesmo de quem o ajudou a se eleger. Também eu acho que é marketing o que ele faz quando ele se veste de gari, porque ele só vai nas ruas principais, nas ruas mais bonitas da cidade. Ele já fez de conta que é cadeirante, ele já se fantasiou de muita coisa, de operário, em bairros em que São Paulo não é muito estragada, onde não tem a população mais pobre, são lugares previamente escolhidos. Então daí eu me liguei nisso e pensei, ele poderia ir nos bairros pobres, coisa que eu ainda não vi ele fazer. Se ele já fez, por favor, mostre, mas eu não vi ainda. Você viu? E eu acho que ele vai voltar a ganhar meu respeito se passar abril e ele continuar na prefeitura de São Paulo. Do contrário, eu não vou respeitá-lo mais, porque daí o marketing que ele faz vai por água abaixo, pelo menos pra mim, né? Vamos para o próximo. Agora sim, eu vou falar do padrinho do Dória, o Alckmin. Eu já perdi muito tempo falando do Dória. O Alckmin, ele não é que ele seja um cara de pau, ele tem o direito, assim como os demais, de ser candidato a presidente, até porque ele já cumpriu os 2 mandatos de governador. Só que a imagem do Alckmin está naturalmente desgastada. Tudo porque o governo de São Paulo, que está com o mesmo partido há 20 anos, não tem dado conta da segurança. Desde que o PSDB assumiu o governo, a segurança no estado de São Paulo, e principalmente na capital, aumentou muito. Com esse escândalo de que o ex-secretário dele, o Alexandre de Moraes, seria advogado do PCC, isso deixou o governo sem credibilidade. As ondas de sequestros, relâmpago, de assassinatos podem ter caído, mas ainda são muitíssimos grandes. Ainda é muitíssimo grande. O governador vai sair do seu cargo em abril, em janeiro ou em abril, sem resolver esse problema e vai deixar o seu vice na mesma situação. E eu acho que ele não poderia ser presidente da República. A imagem dele está desgastada. Ele também já chegou a ser citado na Operação Lava Jato. Ele não tem condições de ganhar. O Dória tem mais condições que ele, porque ele diz que não é político, né? Ele diz que não é político. Eu acho o João Dória político nato. Isso também é outra mentira, eu não gosto de demagogia, eu não gosto de ser enganado, de dizer que uma pessoa não é político, que é empresário. Não é nada disso. O Dória é político sim, porque para ser empresário é preciso ser político. E por quê? Porque você lidar com pessoas grandes. Para você crescer, você tem que lidar com pessoas grandes, e isso o João Dória é. Então, não venha com esse papo de que você não é político.
E quanto ao Alckmin, ele pode tentar ser candidato, mas vai afundar. Vai afundar porque, como governador, não tem nenhuma realização importante. Não vi até agora nada, pelo menos, nada. Eu vejo ele como um governador uma pessoa que não tem mais nada a oferecer à sociedade. Eu acho que ele poderia ficar na casa dele, curtindo a família. Enfim, eu acho que não é legal o Alckmin. Eu vejo ele como um bom moço, sim, mas como pessoa, como político, pode se aposentar. Vamos ao próximo. Henrique Meirelles. A bomba dos últimos meses é Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, o homem forte do governo Temer. Esse daí falou que quer ser candidato a presidente. Ele deveria ser cara pálida, devia ter vergonha na cara, porque ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele não vai chegar a lugar nenhum. Com tantas reformas que vão contra os interesses da maioria da população, como o teto dos gastos públicos, como as reformas da Previdência, a reforma trabalhista, que já foi aprovada, com tantas reformas que são contra o povo, ele não tem a menor chance de se eleger. A pessoa, quando está na política, é contaminada muito rapidamente e acha que são onipotentes, que têm uma influência, um poder muito grande. Na verdade, não são nada. O Henrique Meirelles deve baixar a bola e deve esquecer esse projeto catastrófico de ser presidente da República. E por último, não poderia faltar o ex-presidente Lula. Lula, com uma condenação, já era para ele ter dito: não vou me candidatar a presidente. Mas ele vai até o último instante. Se perder na segunda instância, ele vai tentar de novo. Vai tentar de todas as maneiras até ser dado como inocente. Vai tentar contra Sérgio Moro, contra o Tribunal Regional Federal. Enfim, ele vai tentar tudo o que for possível para ser eleito. Primeiro para ser candidato, porque a maioria das pessoas e das pesquisas diz que ele está em primeiro lugar. Mas há uma briga intensa entre a esquerda e a direita. A briga entre Bolsonaro e Lula. Mas parece que vai ficar entre os dois. Dória, Alckmin, Álvaro Dias e esses aí que eu citei, o Henrique Meirelles, não chegam nem aos pés dos dois em número de votos. Mas eu acho que ele não deve concorrer à presidência tendo já sido condenado. Diz ele que é por convicção, não por provas. Mas, ao ver o Lula falando, eu tenho certeza da culpa dele. Eu sei que vocês que gostam do Lula não vão concordar comigo, mas é a minha opinião, tá certo? E esse foi o nosso Sabavlog de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, dê um joinha, ative o sininho para receber as notificações. Desculpe se eu não expliquei direito o meu pensamento, mas no fundo, se vocês verem o vídeo mais de uma vez, vocês vão entender, principalmente sobre o Álvaro Dias, que eu acho que eu não expliquei direito. E você também dê sugestões para o Sabavlog, pois sem você esse programa não vai para frente. Até a próxima!